Vasco deverá anunciar 2 contratações até sexta-feira. Vasco avança em tratativas de 2 jogadores e a gente vai falar aqui para vocês quais são esses jogadores. Algumas contratações seguem ainda indefinida, outras evoluem há 15 dias aí do término do fechamento da janela. Vamos falar também muito aí sobre o treinamento de ontem, o Vasco da Gama que está buscando aí a liberação junto ao STJD no que tangencia aí o jogo com o público em São Januário. Então, pessoal, tem muita notícia para a gente poder passar para vocês também referente à situação aí de possibilidade de transfer ban. Coloquem atenção até o final, porque tem jogadores aí chegando aí e vocês vão me falar se eles são bons ou se são ruins. Bem, pessoal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho, bora pro vídeo e vocês sabem que a gente está angariando fundos aqui para a gente poder fazer a aquisição da nossa câmera, a gente está quase lá. Você que tiver condições aí de abençoar o nosso canal, de nos ajudar, a gente encarecidamente pede a vocês aí auxílio, a gente que está com material alternativo, vou ter que entregar, então, por favor, tá? Quem puder ajudar, o Pix está aqui na tela. Bem, meus amigos, vamos começar aqui com algumas notícias que a gente tomou conhecimento no dia de ontem. Olha, ontem aconteceu uma coisa no CT Moacir Barbosa que eu torço para o Vasco há 41 anos, eu nunca vi. Eu vou compartilhar essa notícia, vou colocar na tela, porque se eu falar aqui, vocês vão achar que é fake news. Olha essa situação aqui. Com alambrados do CT em mau estado, Vasco tem perdido bolas durante os treinos. O Vasco está perdendo muitas bolas nos treinos. Atrás de um dos gols tem uma lagoa cheia de jacaré. Os alambrados de proteção estão caindo e a bola cai na lagoa. Toda hora se vê um funcionário indo buscar as bolas, né? Notícia que saiu ontem na parte da noite na Net Vasco. Olha, era só o que faltava esse Vasco SAF do Josh Wand ter um funcionário comido por jacaré. É só o que faltava, certo? Um jacaré entrar dentro do CT do Vasco. Não é mole, não. Mas falando aqui sobre a situação envolvendo aí também o treinamento de ontem, a gente tomou conhecimento aí que o Ramon Dias vai fazer muitas substituições no time do Vasco, pegou de surpresa a insatisfação dele com o zagueiro Maicon, considerado aí por ele, segundo afirmou o Lucas Pedrosa, como um zagueiro para lá de fraco. Lembrando que o Vasco da Gama tenta a liberação junto ao pleno do STJD, através de um recurso com efeito suspensivo, a liberação de público. O Vasco que propôs aí o STJD um público somente com mulheres e crianças. Acho que não é o momento disso, porque fora do estádio não tem como fazer segurança, certo? Melhor parar com a lacração e deixar as coisas andarem aí do jeito que tem que ser. Bom, sobre a situação aí envolvendo transfer ban, olha só, ontem a FIFA notificou o Vasco da Gama sobre a situação do Pumita Rodrigues, certo? 4.400.000. O Vasco veio a público para poder falar que simplesmente não há risco nenhum do Vasco sofrer transfer ban. A informação que a gente passa para vocês que há sim. Inclusive, os clubes que o Vasco da Gama deve aqui no Brasil, nos próximos dias, vão procurar aí, alguns já procuraram
Câmara de Resolução de Disputa Desportiva aí para pleitear os seus direitos. Bom, sobre a situação aqui, meus amigos, de Pedro Raul. O Pedro Raul não joga mais com a camisa do Vasco, porém a negociação ainda não foi sacramentada porque o Toluca, né, até o presente horário, às 10h23 da manhã, não efetuou ainda o Pix, né, do pagando a primeira parcela. Pode ser que, após esse vídeo aqui, já tenha sido feito. Então, o Vasco não mandou a documentação ainda para o Toluca. O Pedro Raul, que não vem treinando, segundo a assessoria de imprensa do Vasco, por conta aí de uma virose. Bom, falando agora sobre a situação de reforços. Parece que ontem a situação envolvendo Orelhano e Oscar Romero, um possível troca-troca, deu uma reviravolta, porque segundo um jornalista lá da Argentina, certo, o Vasco, por intermédio do Ramon Dias, não tem interesse e teria vetado aí a contratação do Oscar Romero, algo que me pegou com muita surpresa aí. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Conforme eu falei no começo do vídeo, o Vasco está acertando aí com 2 jogadores, 2 cerejas do bolo aí, o 4º e o 5º reforço. O Vasco até aqui contratou Serginho Kosovo, contratou Maicon, contratou também o Medel, e a gente vai falar mais de 2 contratações que chegarão até sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Uma delas é o lateral esquerdo Jefferson, tá? Será liberado pelo Atlético Goianiense nessa quinta, chega no Rio de Janeiro para fazer exames já nessa sexta-feira. É o 4º reforço do Vasco da Gama, confirmadíssimo. 5º reforço é Praxedes, certo? O meia se encontrou no último final de semana com o treinador Ramon Dias. Eu não estou aqui peruano cornetando o Ramon Dias, não. Mas se for esse tipo de treinador aí, de jogador, que ele está verificando aí para o Vasco, a gente vai passar mal. Porque o Vasco já tinha desistido dessa contratação do Praxedes, mas aí, após o jogo do Red Bull Bragantino com o Botafogo, ele se reuniu aí com o atleta e agora o atleta quer vir para o Vasco da Gama, o Praxedes, certo? Então, 5 contratações aí. A situação do atacante segue aí indefinida. 2 atacantes aí, o Vasco negociando, que é o Lucas Prato e o Pablo Vegetti, certo? O Vasco ainda não evoluiu nessas negociações. A gente passa aqui mais 2 situações de meia, né? Uma eu não acredito que venha, que seria uma contratação de peso, que é o Oliver Torres, lá do Sevilha, excelente atleta, né? E a situação aí do Micão, que está picotando muito no Vasco da Gama, conforme a gente trouxe aqui ontem. Jogador que pode ser emprestado aí pelo São Paulo Futebol Clube aí, com os salários aí divididos. Essas foram as notícias do Vasco da Gama. 5 reforços aí que o Vasco tem e vamos ver como é que o Vasco vai se comportar no decorrer da competição. Peço a você aí para deixar sua avaliação sobre a situação das contratações do Vasco, principalmente sobre esses 2 reforços, e você que puder dar aquela força para a gente fazer a aquisição da câmera, nos ajude aí, tá bom? O Pix está aqui na tela, aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!